Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Porto Alegre Oficial. Eu sou a Victoria Paz e nós estamos hoje nos estúdios da SZ Working, que fica localizado na Rua dos Andradas, número 860. Aqui você pode fazer seus eventos, planejar reuniões ou até conversas como essa que nós estamos fazendo aqui hoje com uma pessoa muito pedida e muito falada pelas nossas redes sociais e pelo nosso podcast, que é Fernanda Bart. Fernanda Bart, que é secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos de Porto Alegre. Então, é um setor que movimenta muito a nossa cidade e é um setor que a gente sempre fica a fim de saber o que vai acontecer, porque nos afeta muito, né? Então, seja muito bem-vinda! Muito obrigada, Vitória, e todos vocês que estão acompanhando aqui. Eu gosto muito do trabalho que vocês fazem. Eu acho um trabalho absolutamente necessário de trazer informação, de trazer conhecimento, mostrar o que a nossa cidade tem de melhor. A gente precisa de jornalismo desse tipo, né? Que venda o lado positivo da cidade, que faça as pessoas quererem vir para Porto Alegre conhecer mais da nossa cidade. Sim, inclusive a senhora é jornalista, né? Então a senhora deve saber bastante do Também. nosso trabalho e apoiar, né? Porque a gente sempre tenta trazer não só assuntos de cultura, mas também políticos para cá. E aí eu já gostaria de saber como que a senhora entrou para a política, porque são coisas diferentes, jornalismo, a política, até que tem um pouquinho a ver, mas não tanto, né? É verdade. Eu comecei lá na faculdade que eu fiz, que foi de jornalismo, que eu nunca quis muito jornalismo, na verdade. Eu queria trabalhar no documentário do Globo Repórter. Porque o meu sonho era trabalhar com cinema e fazer documentário sobre o mundo todo. E como não viajar. existia faculdade de cinema na época, né? E não existia nem streaming de TV, então era o único canal que o único tipo de documentário que existia era o Globo Repórter. Estou falando de muito tempo, não vou entregar minha idade também, né? Mas assim a gente começou ali na universidade com um grupo que trabalhava com cinema, fazendo Super 8, fazendo 16mm, que eu acho que quase ninguém mais faz hoje em dia. E aí eu comecei a trabalhar com documentários, aí eu conheci vários diretores de cinema de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, comecei a trabalhar como assistente de direção, aí fui convidada para trabalhar numa campanha política, aí depois em outra, e em outra. E aí, na prática, trabalhando dentro das campanhas políticas, e vou dizer para vocês que foi uma coisa bem pragmática, assim, eu comecei a ver que, de fato, eu trabalhava pra caramba nas campanhas e ganhava bem menos do que os outros que trabalhavam e que tinham formação em política. Em ciência política ou em alguma outra coisa ligada a marketing político, comunicação política e estratégica. Eu disse, eu vou me especializar nisso. Aí eu fiz o concurso para a URGS, entrei no mestrado de ciência política da URGS, que na época eu me lembro eram só 10 vagas. Eu tive só 30 dias para estudar. Eu li literalmente 28 livros em 30 dias. Meu Deus. O último eu terminei de ler no corredor, na hora da prova, assim, no corredor, indo. E passei. Passei super bem, fiquei em segundo lugar. Fiz o meu mestrado, né? Sim, foi uma loucura. Fiz o mestrado e dali em diante eu comecei a trabalhar com comunicação política e estratégica. Eu trabalhei para várias pessoas, em vários partidos, em vários governos, na Câmara Federal, aqui na Assembleia Legislativa. Eu fazia consultorias, eu coordenava equipes de comunicação. E aí eu vou contar para vocês, né? Um dia eu me dei conta, eu digo, meu Deus, eu tô criando um karma negativo. Porque eu era muito boa no que eu fazia, em vender os outros. E, às vezes, tu trabalhando na publicidade, no marketing de uma campanha, tu acaba te envolvendo muito e te contaminando por aquela imagem que o candidato quer vender. Tá passando, E, muitas vezes, eu me deixei enganar, assim como o eleitor, literalmente, fazendo uma campanha, afirmando que a pessoa ia fazer X, Y, Z, que ela, de fato, estava comprometida em fazer. Sim. E ela não entregava depois. E eu disse, gente, esse cara aqui, eu achei que ele era assim, mas ele não é. Ele não é legal. Eu achei que ele era legal, um monte de gente confiou
que ele era essa pessoa que ia fazer as coisas acontecerem. E na hora ele não foi legal, né? E aí eu disse, quer saber, eu não vou mais escrever para ninguém, eu não vou mais trabalhar para ninguém. Se eu tenho de fato vontade de mudar as coisas, eu mesma vou entrar para a política. Eu me lembro que o meu pai tinha recém-falecido e o meu pai me ensinou a fazer queijo artesanal, né? E era uma coisa que ele gostava muito, ele fazia como hobby, ele era professor de artes plásticas, de design da SPM, mas era louco por fazer queijo artesanal. E aí, eu nunca vou me esquecer, a última vez que ele falou comigo, que foi no hospital, antes de entrar em coma, para depois vir a falecer, ele me deu de presente um livro dele, que ele mesmo tinha escrito à mão, né, com receitas de queijos que ele gostaria de fazer. E eu levei aquilo muito a sério, né? E aí eu comecei a tentar fazer, e eu cheguei a ter, assim, vários clientes que compravam o queijo e achavam maravilhoso. E aí eu disse, bom, vai ver que isso aqui é uma coisa legal, vou tentar me legalizar. Aí eu descobri que estava entrando num território extremamente burocrático e de difícil entrada, né? Por causa de várias questões da vigilância sanitária e de leis absolutamente absurdas, do tipo, tu só pode fazer queijo artesanal se tu for dono da vaca. Que era na época. Sim. Né? E eu disse, mas eu não quero criar bicho, eu não quero ser dona da vaca, eu quero comprar o excedente de leite de alguém e poder eu mesma fazer o queijo, né? Ainda vou estar ajudando outro produtor. Não, pela lei que existe hoje, tu tem que ser dona da vaca. Então pega, compra uma vaca e bota lá num terreninho que tu tem e fica tudo ok. Eu digo, eu não vou comprar uma vaca laranja, né? Não vou fazer uma coisa contra a lei, assim, para dar um jeitinho, né? E fiquei com aquilo engasgado. Eu disse, quer saber? Eu vou me eleger vereadora, eu vou fazer uma lei aqui em Porto Alegre que vá permitir as pessoas a fazerem queijo de leite cru, que era o que eu gostava, porque tinha aquele queijo com funguinho e tudo mais, que tem lá em Minas Gerais, que tem em vários países da Europa, que existe aí movimento economia. E, de fato, havia recém passado uma lei estadual que permitia a produção do queijo da região serrana, que ele era um queijo que tinha regras muito menores para se produzir, porque era considerado um queijo tradicional. Minas Gerais estava com uma lei nova, maravilhosa, e aí a gente fez todo um trabalho na época, eu como vereadora, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que era o secretário na época, era o Rodrigo Lorenzoni, que o desenvolvimento rural ficava dentro da secretaria, hoje não fica mais, fica em outra secretaria. E a gente criou ali dois projetos de lei que vieram a facilitar isso depois, que era, por exemplo, a obrigatoriedade de se vacinar todo o gado leiteiro da área rural de Porto Alegre, que aí tu tem segurança que tu está comprando um leite que não está contaminado, aí tu pode levar para casa, pode fazer teu queijo para consumo próprio, tu tem essa liberdade. Agora, a legalização em si, eu acabei nunca fazendo, porque eu fiquei sem tempo de fazer queijo. Essa é a verdade. Que entrou pra política, não tinha mais ajudei um monte de gente, né? E hoje a gente tem aí uma produção maravilhosa de queijo artesanal feito de leite cru na área rural de Porto Alegre. Queijos premiados, inclusive, que competem internacionalmente. Né? Que legal. Então, e foi assim que eu fui parar na política. Foi assim, foi através de um sonho do teu pai, né? Um sonho do meu pai e aquela sensação que eu tinha de que eu podia fazer a diferença ao invés de ficar colocando lá, elegendo pessoas que de fato não me representavam. Que legal. Eu acho que essa daqui, de todos os nossos episódios, essa foi a história mais diferente, assim, de alguém que tem entrado na política. Porque foi através do queijo, né? E foi não só o queijo, mas um sonho, né? Sim. E tu viu que a senhora viu que poderia mudar um sonho que também ia te afetar, né? Então, Sim. É uma coisa familiar, muito legal isso. Eu meio que adotei, assim, uma parte da área rural de Porto Alegre, porque eu virei madrinha como vereadora do Centro Agrícola Demonstrativo. Eu canalizei muitas emendas lá para fazer o entreposto de ovos orgânicos, para ajudar os nossos produtores da área rural a poderem comercializar os seus ovos orgânicos, né? Em vendinha, em feira, em tudo que é lugar. A gente teve ali todo um trabalho de construção e reforma da cozinha, que ensina boas práticas, para que as pessoas possam fazer as suas geleias, as suas conservas, ganhar dinheiro com isso. Porque a grande ideia é que as pessoas que moram na nossa área rural e as pessoas que querem empreender na área rural, elas consigam ter uma fonte de renda, que elas não precisem sair de lá, né? Então, a gente não só estruturou essa cozinha, a gente construiu uma cozinha
para ensinar os produtores a fazerem queijo dentro do Centro Agrícola Demonstrativo. A gente ajudou com patrola, com cursos de boas práticas. E aí eu cheguei a colocar assim, muito recurso na construção da farmácia viva, que muita gente nem sabe o que é, mas que, na verdade, a gente tem ali um espaço na área rural onde a gente planta ervas que são usadas para fazer chás e para fazer medicações fitoterápicas, como, vou dar um exemplo aqui, como um chá de camomila. Sim. Né? Ou como uma losna, ou uma outra planta que tem ali, a própria penicilina, que é uma planta, né? Que tu consegue pegar essa planta, manipular ela e entregar ela nos postos de saúde, nos hospitais de Porto Alegre, para que as pessoas aí tenham uma alternativa de não criar, por exemplo, uma dependência química com remédio para dormir, né? Que tenham uma alternativa com uma tintura de camomila com melissa ou um chá. Então, a gente está, assim, ó, investindo nessa medicina mais tradicional, que eu chamo... Essa é a verdadeira medicina tradicional, né? A tradicional, a mais antiga que existe, que é a das plantas medicinais, né? Sim, e funciona. Eu sou apaixonada por toda essa área das PICs, que são as práticas integrativas na área da saúde, que é uma parte que a gente está investindo como cidade no Posto de Saúde Modelo, e lá no Vila Nova, que vai toda a medicina tradicional, essa medicina milenar, desde a acupuntura... Sim, né? Passando pela massoterapia, o fitoterápico, enfim, é uma lista enorme de práticas que ajudam a pessoa a ter uma saúde integral. Ela não é um substitutivo, não quer dizer que se você tiver com um câncer, tu não vai fazer o tratamento chá, necessário, né? Mas a gente entende que essa questão holística de tu tratar a saúde de uma forma integral, ela tem um impacto tremendo na vida das pessoas. Inclusive, quem busca esse tipo de alternativa na área da saúde, dificilmente tem problemas mais graves de saúde. Uhum. E é econômico também, né? Claro. O valor de um remédio é muito mais caro do que um tratamento mais natural, né? E preventivo. Sim, inclusive. exatamente. Por exemplo, tomar chá, essas coisas, tomar mel também, limão, é algo que é muito... é natural e nos previne, né? Tá chegando, vai chegar a primavera, não sei o que, já vou tomar aquele chá com limão e mel e já tô preparada. É que a maioria das pessoas, as que ainda acham que isso não ajuda, ou as que têm algum tipo de preconceito, a gente tem que lembrar que essa medicina industrial e química que existe hoje, da Big Pharma, ela se construiu em cima das plantas medicinais. Sim. É o ativo das plantas que eles sintetizam os químicos e fazem os remédios. Então, na verdade, a gente está fazendo um resgate do que é o mais tradicional e o menos invasivo, né? Tu tomar um remédio para tu dormir, tu tem efeitos colaterais, tem pessoas que acabam ficando dependentes, tem pessoas que têm problemas de perda de memória, de concentração. Aumentar a pressão. Um chá de camomila com melissa te derruba para dormir e tu não tem contraindicação. Sim. Não tem efeito colateral, né? Então, a gente quer disseminar isso e acabar muito com o preconceito que existe nessa área ainda, né? Principalmente, a gente entende que os próprios médicos, eles têm que perder um pouco o medo de falar sobre esses assuntos e fazer esse tipo de recomendação, que isso não é uma desmoralização para um médico. Isso aí, ele só está aceitando de que tudo vem da natureza, né? Pois é, eu sinto que, não sei se a senhora também sente isso, algumas pessoas até... ficam mais abertas, mas às vezes não tem muito de idade, né? Eu até vejo que tem muitas pessoas que, ao invés de tomar os antidepressivos, tomam aquele Floral. Um floral que, eu acho que um floral vai ajudar e tal, que vende em farmácia, inclusive. E muita gente vê diferença, assim, porque não é uma coisa imediata. O remédio também não é imediato. Sim. Tem alguns que são, claro, mas o floral não. O floral é uma coisa de tempos, né? Victória, eu vou falar uma coisa assim, muito transcendental, né? Que muitas pessoas vão dizer, meu Deus, eu nunca pensei que a Fernanda fosse falar uma coisa dessa. Mas assim, ó, tudo no universo é feito de energia e vibração. Porque quando tu vai estudar o átomo ao fundo, é tudo partícula e onda. É tudo vibração e energia. No fundo, a matéria é só energia. Né? Qualquer um que estude minimamente física quântica sabe disso. Se tu tá trabalhando no campo energético e as coisas são, assim, tão ligadas
a energia, o quanto de saúde as pessoas poderiam melhorar, por exemplo, elevando a vibração delas, ou ouvindo uma música que eleve a vibração, né? As pessoas dizem, mas isso aí não é medicina. Não estou falando de medicina, eu estou falando de cura integral, eu estou falando de muito além da medicina. Antigamente as pessoas sabiam esse tipo de coisa, mas com o tempo, a impressão que eu tenho é que a grande indústria farmacêutica abafou esse tipo de coisa, que é a alimentação correta, que agora está todo mundo dizendo que é bom comer ovo, que é bom comer carne, né? E a impressão que a gente tem é que sempre tentam nos vender uma mentira para que as pessoas acabem adoecendo ou ficando dependentes de uma determinada indústria, quando, na verdade, é tudo energia e onda. A gente podia estar tendo uma medicina, uma saúde integral muito melhor se a gente tivesse esses cuidados mínimos, né? Então, eu sou uma provocadora desses assuntos. Eu gosto de trazer essas coisas de volta para o debate, porque isso é ciência. Muita gente diz, mas claro que isso é ciência. Se eu estou falando que tudo no universo é energia e onda e não tem ninguém que conteste isso, se eu vou tratar uma pessoa através das energias, essa pessoa tem que melhorar. Sim, porque, como a senhora disse, é tudo energia, é tudo através das ondas, então... E tem uma coisa também que acontece, é que nada é imediato. As coisas no universo são sempre assim, cada coisa no seu tempo. E talvez seja por isso que esses remédios naturais ajam dessa forma, que são mais lentos, não são tão assim, que hoje em dia é tudo muito imediato, né? Sim. Tô com uma dor de cabeça, tô com um negócio, eu quero pra hoje. Não, mas às vezes a pessoa tem que tomar um remédio Claro, mesmo, porque não, pode ser uma depende. coisa mais séria, uma enxaqueca, sim. né? Ou aquela coisa, né? Claro, mas depende tem, cada um do seu problema. tem coisas e coisas, né? Tem coisas e coisas, é um debate. E a gente provocando isso através das emendas, né? Porque como secretária agora, eu não estou lidando com as emendas, mas eu estou lidando com outra responsabilidade da cidade, que é tratar das políticas públicas da área do desenvolvimento econômico, do turismo e dos eventos. No meu entendimento, as coisas andam muito juntas. Porque as pessoas, quando elas têm entretenimento, quando elas têm acesso a lazer, quando elas têm acesso à cultura, que não é a minha secretaria, mas a gente acaba trabalhando muito junto, eu e a secretária Liliana, quando as pessoas têm essas oportunidades de viverem, experienciarem a cidade de forma positiva, a tendência é que elas tenham mais saúde. A tendência é que elas tenham mais qualidade de vida. E pessoas com mais qualidade de vida e mais saúde são mais felizes. E se tu não tem isso numa cidade, se tu não tem espaços de lazer ao ar livre, com equipamentos públicos, com oferta de eventos gratuitos para a população, tu acaba tendo uma cidade deprimida, que acaba ficando decadente e espantando pessoas. Durante muito tempo, Porto Alegre exportou cérebros, talentos, jovens que não queriam mais morar aqui. Nós fizemos um êxodo para Santa Catarina. Verdade. Né? E agora a gente está num processo de resgate disso, de inovação, criatividade, investimento em distritos criativos, investimento em turismo, divulgação de tanta coisa maravilhosa que a gente tem na nossa cidade, são as nossas trilhas, é a nossa área rural que tem um turismo aí maravilhoso, é a questão do nosso polo náutico que a gente precisa desenvolver, a gente tem um potencial de sermos uma potência em turismo náutico. A gente vê países do mundo que têm uma estrutura hidrográfica muito menor que Porto Alegre e que estão aí gerando emprego, gerando renda, gerando alegria, né? Oportunidades, turismo. E olha tudo que a gente tem, o potencial que não é utilizado. Não é, né? Então, a gente tem que focar nessas coisas. Onde é que a gente pode fazer para melhorar? Vamos fazer uma marina pública, vamos botar um pier público. A gente agora está conseguindo... Trouxemos uma escola de vela para a Orla, que vai ter aula pública para crianças em vulnerabilidade, como já tem em Barra do Ribeiro, né, que as crianças aprendem a velejar, vão concorrer no mundo inteiro, ganhar medalha. Né? Então, a gente precisa
fazer as pazes com o Rio, que a gente já começou com a revitalização da orla, mas a gente precisa ter o nosso polo náutico funcionando, a gente precisa ter turismo na Ilha do Presídio, a gente precisa resgatar a Ilha da Casa da Pólvora, que a maioria das pessoas não conhece, isso é tudo turismo. A gente precisa vender Porto Alegre para que os hermanos só não simplesmente passem pela nossa cidade rumo a Santa Catarina, que eles entendam que a gente é a cidade com o maior número de vinícolas urbanas do país, que nós somos o segundo polo cervejeiro de cerveja artesanal do Brasil, né? Que nós temos atrações, que nós temos cultura, que nós somos a capital mundial do churrasco, que nós temos hospitalidade, excelentes hotéis, uma gastronomia de nível internacional. Então, a gente precisa falar sobre isso. Pois é, eu já pergunto para a senhora, então, quais que são os projetos para a gente poder falar sobre isso e poder exaltar Porto Alegre, né? A gente, esse ano, já investiu na primeira edição do Festival Primavera Rural, onde o desafio era juntar o maior número de propriedades que já estivessem com alguma forma de recepção para turista, ou posada, ou passeio a cavalo, ou gastronomia, ou cerveja artesanal. E a gente pediu que eles construíssem um roteiro, né, de 2, 3 dias, com o maior número de propriedades envolvidas, e eles fizeram. E foi um sucesso. Foi um sucesso. Nós conseguimos levar muita gente que não conhecia, porque o grande desafio é o seguinte: a pessoa mora em Porto Alegre, pega o carro, dirige 150 quilômetros para ir tomar banho de cachoeira. Nós temos cachoeiras na área rural. A pessoa pega o carro, dirige 100 quilômetros para fazer uma trilha legal. Nós temos dezenas de trilhas maravilhosas em Porto Alegre. E as pessoas não falam. Né? Maravilhosas, fora as nossas áreas de preservação e as nossas reservas, como o Morro do Osso, como o passeio que a gente tem, como fazia ali no Lami, na reserva, né? Como é que é o nome daquele que eu fui semana retrasada? O Morro da Tapera. Eu nunca tinha feito. Eu fiz a trilha do Morro da Tapera, me apaixonei. Tu tem uma visão 360 graus da cidade inteira. E tu lá no meio, no topo do Morro da Tapera, tu olha e volta e diz, eu não tô em Porto Alegre. Não é possível que isso exista em Porto Alegre. E parece que também, ultimamente, criou as pessoas nas redes sociais falando que não tem o que fazer em Porto Alegre, que não tem rolês em Porto Alegre. Criou um pouco esse estigma, né? E eu gostaria de saber como que vocês então vão tirar esse estigma de Porto Alegre, que não tem o que fazer, que tá sempre muito parado. Eu não sei, eu acho que Porto Alegre meio que sofreu com a falta de locais para grandes shows. Porque depois que o Gigantinho fechou as portas e a gente ficou sem ter esses espaços, nós literalmente saímos da rota dos grandes shows, perdemos todos eles para Curitiba ou para Buenos Aires, né? Mas agora nós vamos resgatar isso, porque o Gigantinho está em reforma pela iniciativa privada, junto com o Inter. Nós estamos com uma arena que vai ser uma das maiores arenas do país para receber shows ali no Terminal 2 do aeroporto, né? Para mais de 20 mil pessoas, que vai iniciativa privada, 100%, que vai inaugurar em março já, que vai voltar Porto Alegre para o circuito dos grandes shows. Aí eu tô falando de uma coisa, né? Aí tu vai dizer, agora tem rolê. Porque antes a gente só tinha o Pepsi on Stage, e aí fica caríssimos os ingressos. Porque é uma limitação da quantidade de pessoas que podem entrar, porque o espaço é pequeno. E agora, voltando a ter grandes espaços, a gente entende que os grandes shows vão voltar para a cidade. A outra questão, há uma mudança do perfil do público, tá? Essa geração mais nova, eles não são baladeiro de entrar madrugada dentro. A geração está muito mais saudável, eles não são de beber até altas horas. Então, assim, tem uma mudança do perfil do próprio público. A minha geração foi uma geração extremamente boêmia, de virar à noite na rua. Mas essa geração de agora, com raras exceções, eu tenho certeza, tem um monte de pesquisa sobre isso e já se sente o impacto disso em vários lugares do mundo. Não é uma questão nossa aqui, é uma questão geracional. Tô falando de pessoas assim na faixa dos 16 aos 25. Né? E Porto Alegre tem aí
uma reciclagem, né? Antigamente, a noite era no Bonfim, aí a noite migrou para a Cidade Baixa, de uma parte da Cidade Baixa migrou para o Quarto Distrito. Os lugares, a impressão que eu tenho na cidade é que os lugares eles ficam com uma certa limitação. A Padre Chagas já foi exuberante, não é mais. As pessoas migram, as casas abrem, fecham, trocam de nome, se mudam. Isso é uma coisa de uma dinâmica da noite de Porto Alegre, né? Sim. E eu acho que Porto Alegre tem muita coisa para fazer. Eu acho que o pessoal não está olhando no lugar certo, não está sabendo se informar. Eu te deixo aqui, não só no Porto Alegre oficial, mas dei uma olhada no Destino Poa, dei uma olhada no site que trabalha com eventos e à noite. A gente tem assim, ó, meu Deus, só esse ano nós licenciamos mais de 1.500 eventos em Porto Alegre. Não tem um final de semana que não tem. Final de semana passada tinha 8 Oktoberfest só no Quarto Distrito. Tinha mesmo. E tava bombando. A gente tem festa de rua, a gente tem feira para tudo que é lado, a gente tem festivais gastronômicos. Meu Deus, eu acho que Porto Alegre está fervilhante em termos de eventos e turismo ultimamente, assim. É que a gente passou por uma enchente, né? Muitos lugares quebraram, muitos lugares fecharam, estão começando a se reerguer agora de novo. Nós mesmos, como Prefeitura de Porto Alegre, investimos aí no Festival Quarto Poa, que foi um festival que aconteceu agora no dia 28 de setembro, onde a gente envolveu 40 shows em um dia, em mais de 8 bares no Quarto Distrito, para dar um up, né? Para as pessoas se lembrarem de que o Quarto Distrito não está mais embaixo d'água, vocês podem voltar a frequentar os bares. E foi um sucesso o evento, muita gente participando, muita gente na rua. A gente teve o Oktober do Centro, que foi um sucesso. Eu tava lá, foi bem lotada, boa, né? Tava lotada mesmo. Nós vamos ter Oktober agora no Harmonia, nas próximas semanas. Nós estamos voltando a investir em eventos de grande porte para Porto Alegre. Porto Alegre está ajudando, a Prefeitura de Porto Alegre está ajudando. Nós vamos ter agora o festival do School of Rock, vai ser uma festa de Halloween lá no DC Navegantes. A gente tem eventos na Cidade Baixa, tem um evento agora no Teatro da Unicinos que vai falar Origens e Conexões, que vai falar muito sobre gastronomia, sobre o impacto da gastronomia na economia. Meu Deus, tem tanta coisa acontecendo. Muita coisa acontecendo. Então, como é que está acontecendo essa recuperação pós-enchente? Porque a senhora, inclusive, comentou aqui, né, sobre o Quarto Distrito, que, infelizmente, ficou abaixo d'água. Então, como que está acontecendo essa recuperação? Porque tem muita gente que ainda fica meio assim, quando chove, fica com medo. Então não vamos lá, ou o que a gente vai fazer agora que tá chovendo? As pessoas ainda têm esse receio, a gente sabe, né, que tem um pouquinho. O grande desafio é fazer as pessoas recuperarem a confiança, né, de que podem empreender em determinados bairros de Porto Alegre, de que é seguro abrir um negócio em lugares onde estavam na Mancha, na área da Mancha, né? E eu sei que Porto Alegre está fazendo a sua parte, as obras estão aí, as comportas estão sendo terminadas, os diques estão sendo construídos, as casas de bombas estão sendo modernizadas. A gente sabe que ainda vai um tempo aí, até o final do ano que vem, tudo é para estar concluído, né? A gente tem aí regime diferenciado aprovado para o centro de Porto Alegre em questão de impostos, para que as pessoas possam abrir um negócio pagando um imposto diferenciado bem menor, onde as pessoas possam ocupar os espaços que antes eram comerciais como espaços residenciais. Ainda como vereadora, ainda votei esse projeto, que agora é uma lei, né, que diz que se você tem uma sala comercial no centro de Porto Alegre, tu pode transformar ela em moradia para aluguel. E a gente quer aí ter um grande volume de pessoas se mudando para o centro de Porto Alegre. A gente entende que o perfil do centro ele está mudando, daquele centro que era um centro onde as pessoas só iam para trabalhar, ele vai virar um centro que é mais um equipamento turístico, de eventos, de lazer, de turismo histórico, cultural, de patrimônio, nossos prédios maravilhosos que tem ali. Então, Porto Alegre precisa ter gente morando no centro, morando e trabalhando. Que isso é uma tendência mundial, né? Morar e trabalhar no mesmo bairro. Isso, inclusive, né? Isso melhora a mobilidade urbana de todas as formas e dá mais qualidade de vida para as pessoas, porque elas não precisam aí perder 1 hora, 2 horas do dia em deslocamento.
elas moram e trabalham no mesmo bairro. Mesma coisa nós queremos para o 4º distrito. Lá há um regime diferenciado de impostos para quem quer morar, para quem quer empreender, para quem quer abrir um negócio, principalmente na área de distritos criativos, inovação, criatividade. A gente tem o programa Creative, que nasceu lá dentro da secretaria, que é um programa que reduz para 2% a carga tributária. Não é mais o meu. Meu Deus, eu tinha deixado no silencioso. Capaz, nem se Ainda mais que é preocupa. marido. E aí a gente tem esses estímulos extras, né? E a gente também quer criar isso para a área rural. Nós vamos fazer esse debate em breve de criar um regime especial de incentivo para quem queira ir morar na área rural e empreender lá dentro da vocação da área rural, né? Que é tu produzir um orgânico, tu produzir convencional, tu ter uma microcervejaria, tu ter uma vinícola urbana, tu ter produção de queijo artesanal, tu produzir azeite, a gente tem. A gente não chega perto ainda de Viamão, que tem várias produtoras de azeite em Viamão, premiadas, inclusive, né? E aí, falando sobre Viamão, nós estamos para celebrar um termo de cooperação entre a Secretaria de Turismo de Porto Alegre e a Secretaria de Turismo de Viamão, ali com o Guguzinho, que a gente quer criar um roteiro de pedal rural, tá? Onde as pessoas possam sair ali de Ipanema e ir de bicicleta por uma rota rural até Itapuã. De bicicleta? De bike, claro. Isso é muito isso é bom. Alegre. Isso é, no mundo inteiro a gente tem esses circuitos de pedal rural, onde as pessoas sabem onde é que elas estão, quantos quilômetros faltam para chegar, e elas podem parar nas propriedades, podem consumir alguma coisa, usar um banheiro. Isso é verdade, tem muito. É turismo rural. Né? E como a gente sabe que a gente tem aí uma área maravilhosa, que é a do Delta do Jacuí, entre Porto Alegre e Viamão, nós resolvemos que nós vamos trabalhar em conjunto essa questão, né? Do turismo rural de bicicleta, de Porto Alegre e Viamão. Isso aí vai ser muito legal. Que legal. E realmente, no mundo inteiro, essas voltas, esses rolês. Nosso assim, sonho é trazer circuitos. Um dia a gente possa trazer circuitos profissionais, né? De competição de bicicleta, de mountain bike, coisas assim, para essa região. Que é linda. É linda. É linda. Mesmo. Nós podemos percorrer a orla inteira. Nós temos 72 quilômetros de orla. Viamão tem 118. Só aí tu tem quase 200 quilômetros de orla para pedalar. Sim, imagina. E uma coisa, as pessoas elas ficam muito ligadas agora à ciclovia, né? E aí, como a ciclovia tá em obra e tal... Sai da ciclovia, vai fazer pedal rural. Exatamente. Exatamente. Ia ser muito legal. Ia ser lindo também. É um trajeto diferente, bonito, rural. É totalmente diferente. Não é todo dia que tá a mesma coisa, que nem ali na orla, não exatamente. Na ciclovia. É totalmente diferente. E a gente quer trazer de volta para Porto Alegre o rodeio de Porto Alegre. A gente quer ver isso acontecer o ano que vem. Né? A gente conhece algumas propriedades que têm estrutura para isso, como a Cabanha da Figueira. A gente vai trazer de volta já esse ano. Vai ser a maior lua cheia do ano. Vou deixar o spoiler aqui para vocês. Dia 6 de dezembro. É uma lua inigualável. E na noite da lua cheia desse 6 de dezembro, que é uma sexta-feira, nós vamos ter a volta da cavalgada da lua cheia para Porto Alegre. Sai lá da Cabanha La Paloma e vai muita gente. E como é a última edição deles, eles tiveram mais de 250 pessoas. Mas faz o quê? Uns 10 anos que eles não fazem. Aí eu fui lá provocar eles. Eu digo, voltem a fazer, nós ajudamos vocês, a gente dá apoio. A IPTC vai estar junto, a Brigada vai estar junto, vamos fazer. E eles toparam o desafio e nós vamos ter Cavalgada da Lua Cheia, dia 6 de dezembro. E como é que vai ser daí para quem quiser participar? Tem que procurar a propriedade, reservar o seu cavalo, ou levar o seu cavalo, caso você já tenha, ou alugar ali de alguma outra propriedade, que vai faltar cavalo. Vai, né? Vai. Acho que muita gente vai querer participar. Vai ser, nós vamos divulgar bastante quando chegar mais perto. Então já temos um spoiler aqui para quem quiser já ir. E quem não souber andar a cavalo pode ficar lá esperando na propriedade, que com certeza vai ter uma churrascada lá na chegada dos cavaleiros. Meu Deus, essa aí eu não vou querer perder, né? Vou começar a ensaiar andar de cavalo para poder participar. Mas a gente tem muito tradicionalismo em Porto Alegre. Isso é uma coisa que a gente fez questão de trabalhar bastante esse ano no turismo de
galpão dentro do acampamento Farroupilha. Nós resgatamos um projeto que também não acontecia há mais de 10 anos em Porto Alegre. A gente chamou os piqueteiros para participar e aí os piquetes abriram para receber os turistas, para ter experiências imersivas na nossa cultura. Seja numa gastronomia típica, aprendendo a fazer um carreteiro de charque, um bolinho de chuva, seja aprendendo a fazer uma declamação, fazer um chimarrão. Enfim, a gente teve aí muito movimento. Pela primeira vez, a gente teve no acampamento Farroupilha a contratação de guias profissionais que levavam as pessoas todos os dias para conhecer mais sobre a nossa história, sobre o que era a Revolução Farroupilha, sobre a importância da chama crioula, né? Para contar de fato a história da festa, que muita gente não sabe. Não sabe mesmo. Muita gente não sabe. E aí a gente tinha ali também passeios que envolviam a linha turismo, né? Para quem vinha passar mais tempo aqui. Nós tivemos uma experiência muito profunda esse ano no acampamento Farroupilha, que a gente está aí estruturando para tentar vender para a Embratur como um produto turístico internacional. Porque hoje o que mais cresce no mundo é o turismo de experiência. As pessoas querem vivenciar a cultura do outro, né? A experiência do que é tu estar vivenciando um outro país, uma tradição. É esse tipo de coisa que tu traz para tua vida depois tu não esquece. Né? Então, esse turismo cultural, folclórico, de experiência, a gente tem mais do que ninguém. A capital de todos os gaúchos, que é a capital mundial do churrasco, né? Que a gente vai fazer muitos eventos para fortalecer esse conceito. É também a capital do tradicionalismo, dos pampas, dos gaúchos. E a gente precisa trabalhar essas questões. É turismo cultural. Sim, na verdade, sempre quando a gente pensa assim, vamos viajar, por exemplo, para o Japão, a gente pensa, vamos usar as roupas tradicionais, vamos fazer isso, vamos fazer... Sim, a gente sempre pensa em algo cultural quando a gente vai viajar para algum país. E exatamente aqui, né? Quando as pessoas viajam para cá, as pessoas veem a orla, mas não tem tanto aquela questão tradicional das nossas pilchas, dos mas tem nossos que chimarrões. ter, Tem que ter. A gente está muito focado nisso, né? Tanto é que agora, por exemplo, dentro do acampamento Farroupilha, a gente teve uma noite, um evento, só com os melhores assadores do Rio Grande do Sul, que estavam nossos grandes artesãos das facas, né? Da cutelaria artesanal. Inclusive, eu ajudei a fazer uma faca lá, imagina, ajudei. Eu dei umas marteladas lá, cheguei a ficar com uma bolha no dedo, que é aquela bigorna que eles usam, e aquele martelo, parece o martelo do Thor, troço mais pesado, por isso que eles têm uns bração assim, né? E aí, meu Deus, é muito difícil eu bater numa faca pra fazer a faca. Imagina! E eu fiquei olhando aquilo e disse, tá, chega, agora deu, né? Eu já fiz o vídeo. Minha mão aqui dolorosa. Mas nós vamos ter um evento grande da cutelaria artesanal do Rio Grande do Sul, dia 6, que vai ser o dia da Cavalgada Da da cavalgada, Lanchê, pois dia é. 6 e 7 de dezembro, lá no Parque da Harmonia, durante o dia, com vários artesãos das facas, mostrando o seu trabalho. Não é só faca, tá? É faca, machadinho, todo tipo de objeto cortante, perfurante artesanal. Que legal. Então, ali no dia... final de semana, né? Dia 6. Vai ser maravilhoso. Vai ser ótimo, porque são 2 dias ainda, que é o 6, que é da cavalgada, mais o evento, e 7 também, que é do evento. Sim. Que legal! E isso é muito bom trazer sempre o tradicionalismo, porque parece que foi se perdendo ao longo dos anos, né? Não, a impressão que a gente tem é que as pessoas tinham um pouco de... Tirando quem está muito envolvido no movimento tradicionalista gaúcho, o pessoal do MTG, que sempre defendeu isso, a impressão que a gente tem é que havia um certo preconceito em vender isso como um produto cultural, histórico, tradicionalismo, né? Mas isso é burrice, porque a nossa secretária de Cultura, maravilhosa, Liliana Cardoso, ela sempre trabalhou nessa área da valorização do nosso tradicionalismo, da nossa cultura, que a gente vê que isso só cresce em tudo que é lugar do mundo e que a gente tem tudo que é preciso para mostrar que Porto Alegre é uma cidade que tem muito a oferecer, né? Então, a gente conseguiu trazer grupos de estrangeiros para dentro do acampamento Farroupilha esse ano, que vieram conhecer as nossas tradições, aproveitaram e conheceram todos os nossos equipamentos da cidade, lugares para fazer grandes eventos. A gente vendeu a cidade muito bem. A gente teve um grupo grande de guias de turismo, tanto da Broker Turismo quanto da CVC, que vieram passar um tempo no acampamento para entender como a gente pode trabalhar o ano que vem já a venda de pacotes turísticos com o acampamento Farroupilha como produto, né? Sim. E isso só vai crescer.
Legal. E em questão, assim, internacional, o que que as pessoas podem esperar, né? Porque a gente sabe que movimentos internacionais aqui em Porto Alegre sempre dá bom, né? Todo mundo quer ver um artista internacional aqui ou Também. alguma coisa assim que seja de fora pra cá, porque nem todo mundo tem a oportunidade de viajar pra fora, né? Sim. Mas é isso que eu estava te falando antes. Eu acho que nós vamos voltar para o circuito dos grandes shows, né? E a gente aí vai ficar muito feliz quando o Gigantinho reabrir as portas e quando a gente tiver essa arena lá da Fraport funcionando, a gente vai ficar muito feliz. E eu vou aqui te fazer outros spoilers. Nós estamos aí fazendo um trabalho dentro da secretaria muito forte para garantir que nós vamos ter aí a maior piscina de ondas da América Latina em Porto Alegre. É. É. Meu Deus, isso aí viraliza na Tá, tem internet. 3 lugares disputando a piscina de ondas. Quem? Não posso dizer quem são os 3 Ah, lugares, só um mas assim é pra dentro de gente. Porto Alegre. Nenhum. Vai sair em Porto Alegre. Em que zona, pelo Porto menos? Só Alegre pra vai gente. ter. Não, é que são 3 zonas completamente diferentes. Porto Alegre vai ter a sua piscina de ondas, né? A gente estava aí conversando também com o pessoal do kart, levando eles, fazendo uma ponte lá com a Fraport, porque aquele Terminal 2 ali da Fraport, ele está tendo um trabalho muito legal, tem um grupo de arquitetos que estão trabalhando junto com a Fraport ali, para redesignar, ressignificar aquele espaço como um espaço de eventos, de cultura, de esportes, de coisas que não tem em outros lugares da cidade. Nosso sonho é ver uma pista de kart ali, ao ar livre, né? Onde a gente possa ter corrida também. Ninguém vai reclamar do barulho, né? Não, Já é o claro aeroporto. que não, né? Aeroporto, né? Já é Já vai ter os barulhento. shows ali, né? E aí a gente está vendo que Porto Alegre tem um potencial para trazer esse tipo de coisa. A gente tem aí já somos reconhecidos como uma cidade amiga das maratonas internacionais. A gente quer trazer mais eventos de esporte internacional para nossa cidade. A gente teve agora esse mês com grande apoio da Prefeitura de Porto Alegre, a etapa internacional do Jiu-Jitsu de Abu Dhabi. Foram 2 dias ali no Barra Shopping, muitos atletas envolvidos. A gente vai ter agora a etapa nacional do futevôlei em Porto Alegre, dia 7 de novembro, que a gente também está trazendo para cá com o aporte da Prefeitura de Porto Alegre. Nós estamos tentando trazer a Disney Run para Porto Alegre o ano que vem. Ai, que legal. Mas é um investimento grande, a gente precisa de Caro, parceiros. né? Parceiros. É Muitos importante. parceiros, ó, Disney Run, interessados em patrocinar, por favor, procurem a gente, porque nós precisamos viabilizar a vinda dessa grande corrida para nossa cidade. E a gente quer botar Porto Alegre no mapa dos grandes eventos esportivos. Nós já vamos ser a sede da Copa Feminina de Futebol, agora em 27, mas a gente entende que a gente tem um potencial para crescer em todas as áreas. Na vela, por exemplo, a gente só precisa ali de um esforcinho extra do governo do estado. A gente vem provocando há muito tempo essa questão que limpe logo as nossas raias de navegação para que a gente possa ter as regatas internacionais de volta para Porto Alegre, Aham. porque nós temos aí o risco de que as pessoas batam as embarcações em coisas que elas não estão enxergando, mas que desceram com a enchente, como Sim. árvores enormes. A gente já tem casos de pessoas que se feriram, caíram do barco, quebraram a cabeça, se cortaram, né? E a gente não quer que isso aconteça, porque se isso acontecer numa regata internacional, nós nunca mais vamos ter uma nova regata internacional. Então aí eu estou provocando direto, tenho tido muitas conversas com o Sandro Boca ali da Porto CRS para focar nessa questão da limpeza das raias de navegação. Ele é um grande parceiro nessa área também. Mas a gente precisa, de fato, tirar as ideias do papel e colocá-las em prática, né? Porto Alegre tem todo o potencial necessário para nós sermos uma referência em esporte internacional, porque a nossa cidade já tem isso da vida outdoor. Pois As é. pessoas gostam de viver na rua, na natureza, experimentar a maior pista de skate da América Latina. Tava né? todo mundo lá pra ver, né? E o Mineirinho descendo a rampa agora também ajudou. Nós temos o nosso grande evento de skate que vai se repetir o ano que vem. Então a gente tem que botar Porto Alegre no mapa de todos esses esportes. Esporte é saúde, é desenvolvimento econômico, é Pois turismo é. esportivo. A senhora não acredita, assim, que Porto Alegre agora esteja bem esportiva? Porque tem... Todo mundo agora tá correndo, tá caminhando. maravilhoso, né? Pois é. Eu É. sinto que Porto Alegre parece que mudou em relação ao esporte. É. Que todo mundo agora tá fazendo algum esporte. Pesquisem as trilhas de Porto Alegre, vocês vão se surpreender. É só digitar Trilhas Porto Alegre no Instagram, vai aparecer um monte de trilhas maravilhosas.
vocês vão, assim, ó, vai faltar final de semana para tanta trilha. Que legal. E essa, assim, para as pessoas que quiserem saber de eventos que vão acontecer em Porto Alegre, como que elas podem ficar sabendo? Porque, como eu havia te comentado, né? Às vezes a gente fica assim meio perdido. E agora esse final de semana? E nem sabia que tinha trilha, não sabia que tinha o que tem para fazer. Então, como as pessoas podem se orientar daí? A gente tem o Instagram do turismo, né? Que é o Porto Alegre Turismo, que tem tudo ali. E a gente tem a parceria não só com o Convention Bureau, mas com o site Destino Poa, né? Tem muita coisa ali. Não tá 100%, mas vai ficar em breve. Mas tem muito material ali, muito conteúdo, né? Mas não deixam de seguir o nosso Instagram da Secretaria de Turismo, porque a gente tem posto muita coisa ali. A gente pegou, faz 4 meses só que eu tô na secretaria. A gente tinha um pouquinho, assim, de seguidores. Só uma misériazinha. Agora a gente já tá aumentando, porque era uma coisa muito institucional, chata, burocrática. E agora, de fato, a gente tá postando roteiros, né, mostrando as vinícolas urbanas, mostrando as nossas trilhas, levando as pessoas para conhecer as propriedades rurais. Ou seja, as pessoas querem, de fato, algo inovador, dinâmico, informação de qualidade. As pessoas não querem ver a secretária recebendo alguém dentro do gabinete, né? Coisa mais chata, né? Não tem cabimento, né? Só se for alguém, tipo assim, recebeu... Não querem saber disso. E a gente também quer receber, né? Sim. Mas, pois é, a senhora assumiu recentemente, né, a secretaria. Sim. Então, quando tu chegou lá, o que tu pensa assim... Isso eu quero mudar. Isso aqui não tá legal, isso aqui não tá legal, assim, porque a gente sabe que são perfis, né? Tem uns secretários que pensam algo, tem outros que pensam outro, mas, claro, todos pensando em Porto Alegre. Mas mesmo assim são perfis. Quando a senhora chegou ali, o que a senhora pensou? Quero mudar isso. Isso não tá legal em Porto Alegre. Então, tinha um monte de boas ideias dispersas que a gente conseguiu aglutinar elas dentro de eixos estratégicos de desenvolvimento. O que é que nós vamos fazer? Fortalecer o conceito de capital mundial do churrasco, fortalecer o nosso polo cervejeiro e as nossas vinícolas urbanas dentro do eixo da gastronomia, que também precisa ser fortalecida. A gente tem aí a questão do centro histórico como produto turístico, do quarto distrito como distrito de inovação e o nosso polo náutico que a gente precisa desenvolver. A gente tem que ter esses eixos traçados, porque isso vai fazer com que tu tenha, de fato, critérios para dizer, olha, Porto Alegre tem X recursos para investir em eventos. Em que evento nós vamos botar dinheiro? É um evento que está dentro da estratégia da cidade? Ok, conta um ponto. É um evento que vai entrar para o calendário da cidade, ele vai se repetir de novo ano que vem. Eu vou ter a previsibilidade de que esse evento vai continuar acontecendo e que aí as agências de turismo, os guias de viagem podem se planejar. 2 pontos. Tu tem que ter esses critérios. Sim. Tem retorno público social? Sim, para Porto Alegre. Vai trazer geração de emprego, renda aqui para a comunidade? Vai usar mão de obra local? Tudo isso tem que levar em consideração, porque o dinheiro público é um recurso escasso. É o dinheiro dos nossos impostos, suados, né? Coisas que a gente deixa de consumir. Enfim, então tu tem que ter. Isso foi uma coisa que eu fiz questão de deixar muito clara desde a entrada, né? Conversar com todo mundo na secretaria, integrar os setores que estavam bem dispersos. E a gente tem um trabalho, assim, muito grande de ouvir todo mundo, de entender quais são as necessidades. Nós estamos agora, por exemplo... Vamos fazer uma revitalização da feira de artesanato da Praça da Alfândega. Nós vamos fazer um chamamento novo, que faz muito tempo que não existe, para novos briqueiros no Brique da Redenção. Porque nós chegamos a uma conclusão assim, tá cheio de gente legal ali comercializando que não pode ficar ali. Então, nós vamos abrir uma oportunidade para quem quiser se legalizar e entrar para dentro da seleção, de fato, poder estar ali. Se não entrar pela seleção, não vai ficar ali, porque tem um espaço que é determinado que ali é só para quem é do Brique da Redenção. Porque senão nós vamos estar legalizando e institucionalizando a informalidade em qualquer lugar da cidade. Não é assim que funciona. Se eu tenho uma loja que paga imposto, gera renda,
está ali pagando, assinando carteira dos seus Tá funcionários. contribuindo. Eu não posso ter na porta dessa loja uma pessoa que abre ali uma toalha e oferece no chão os mesmos produtos que a minha loja está vendendo. Isso eu vou estar desestimulando o gerador de emprego, o pagador de impostos, que eu preciso contar com ele, né? Então, para fazer isso, a gente entende que todo mundo precisa e quer trabalhar, mas tem muito trambique no meio. Tem muita gente vendendo produto falsificado, tem muita gente vendendo contrabando, que está agindo à margem da lei, porque se junta com o lado de quem realmente está precisando. Então, nós vamos dar uma oportunidade de legalização para quem quiser se legalizar. Inclusive, vai ter, se tudo der certo ainda esse ano, um novo chamamento para o Pop Center. Vai haver uma mudança do decreto do Pop Center, que diz que não precisa ser só ambulante para poder ocupar um espaço ali dentro. Nós vamos abrir também para o pessoal que é MEI, e para o pessoal que é simples, poder alugar um espaço ali dentro, que hoje tem mais de 200 lojas vagas ali. Tem bastante. E as pessoas estão na rua vendendo as coisas na calçada. Então, o que tu E está às vezes na precisando frente para do trazer Pop essa Center. pessoa para dentro da tua loja? Precisa ter valores mais acessíveis e precisa ter uma flexibilização do decreto que diga que eu posso estar lá. Então, a gente tem todo esse olhar, né, para trazer para formalidade quem está informal, para ajudar essa pessoa através de um microcrédito com juros zero, para trazer ela e aperfeiçoar ela através de vários cursos profissionalizantes que a gente tem, de empreendedorismo, aprender a falar outra língua. Tudo isso a secretaria consegue te proporcionar sem custo, dentro da sala do empreendedor, caso tu queira, de fato, progredir na vida. Sim. Né? Então, é um universo, a secretaria é um universo. Então, isso foi uma coisa que a gente fez. Outra questão foi, além de ter esses pontos estratégicos, nós estamos recriando o Fundo Municipal de Turismo, que foi extinto há 3 anos atrás. A gente, com isso, vai permitir que o turismo de Porto Alegre receba emendas parlamentares e recursos que vêm fundo a fundo do governo do estado ou do Ministério do Turismo, que hoje a gente não pode receber, porque não existe o fundo. Sim. E o fundo é absolutamente necessário. A gente tem o Conselho Municipal de Turismo que atua nessa área e nós vamos ter até o final desse ano publicada a Lei Geral do Turismo de Porto Alegre, com esses eixos estratégicos, onde as políticas públicas, independente da troca de governo, que isso é a coisa mais importante. Tu tem que deixar as coisas estabelecidas para que elas não mudem ao sabor do vento. Aí troca o prefeito. Aí o prefeito não gostou do polo náutico. Aí eu não quero trabalhar o quarto distrito, eu não ligo para o polo cervejeiro. Muda tudo. Não pode. Daí nada Porque vai ser tu não feito, né? tem uma estratégia, tu não vai a lugar nenhum. Tu tem que ter uma estratégia de médio e longo prazo, onde as pessoas possam se planejar, se programar e saber que elas têm segurança jurídica para investir naquilo. E isso tu vai ter através de uma Lei Geral do Turismo que vai ser publicada em Porto Alegre. Pois é, porque se ficar mudando toda hora, quando mudar, ai, mudou o governo, mudou isso, as pessoas também não vão entender, né, o que está acontecendo na cidade. Então, é difícil, assim, atrair o turismo, atrair o público, se a gente também Turismo não é sabe. previsibilidade. É. O que diga Gramado, né? Todo mundo sabe as festas de Gramado quais são. Todo mundo sabe as datas E se quais são. planeja. As pessoas sabem, os guias de turismo sabem, os agentes de viagem sabem, as operadoras sabem. E aí todo mundo pode comprar aquele produto. Não Sim. fui esse ano porque não deu, mas eu posso me planejar para ir o ano que vem ou daqui a 2 anos. Porque sempre vai ser. Entendeu? Todo É mundo sempre isso. se organiza mesmo. Tá chegando, por exemplo, Natal Luz. Pã. Ou a festa do peão boiadeiro. Ou a festa lá de Cosme e Damião, lá no Nordeste. Né? As pessoas têm a previsão, elas sabem. E principalmente no turismo cultural e no turismo de folclore. Isso acontece muito. As pessoas têm a previsibilidade daquelas festas típicas regionais e aquilo movimenta fortunas para a cidade. Como é que a pessoa vai se organizar em relação ao dinheiro, financeiramente, se ela não sabe o que vai acontecer? E, Victória, a gente tem aí um grande desafio como cidade, porque essa reforma tributária que foi aprovada, infelizmente, em Brasília, ela tira muita autonomia e recursos dos municípios e centraliza quase tudo em Brasília. E aí os municípios, eles ficam com pouco recurso, dependendo de um poder absolutamente centralizado em Brasília para poder executar suas ações, né? A gente entende que a única forma de trazer dinheiro novo para a cidade, recursos novos, para fazer a zeladoria do dia a dia, tapar o buraco da rua, fazer a poda da árvore, é investir em turismo e eventos.
Sim. Tá? Porque é onde nós vamos ter espaço. Porque aquela antiga estratégia de dizer, vou zerar os meus impostos para atrair a empresa tal para minha cidade. A reforma tributária não permite mais que isso aconteça. Então, de onde é que eu vou tirar recursos? De onde é que eu vou trazer novos investimentos para minha cidade? Eu preciso transformar Porto Alegre num polo de turismo e eventos. Senão não vou ter recurso novo. Exatamente. E já que a gente está falando sobre isso, secretária, tem algum projeto certo, assim, que vai acontecer até o final do ano, certeiro, assim? Esse eu tenho certeza. Além desses do dia 6 de dezembro e 7 de dezembro, né? O projeto de lei é esse do Fundo Municipal de Turismo, que nós vamos recriar. A gente já mandou para o governo, deve estar chegando na Câmara nos próximos dias, a renovação dos incentivos tributários para quem quer investir no quarto distrito, porque eles estariam vencendo agora, dia 31 de dezembro, e a gente quer renová-los por mais um período, que a gente entende que o ano da enchente foi um ano perdido. Foi. Tá? A gente tem aí que dar mais tempo para que as pessoas possam escolher investir no quarto distrito. A gente tem aí todo um projeto para transformar Porto Alegre numa cidade, num cripto hub. O que significa isso? A gente quer que as grandes empresas que trabalham com moedas digitais se instalem aqui. A gente vai oferecer 2% de impostos para eles dentro do programa Creative, que já existe, porque hoje elas estão quase todas no Paraná por causa dessa questão tributária. Uhum. E a gente quer que elas venham para cá, porque a gente tem muitos atrativos para essas empresas virem para cá. E a gente vai precisar aprovar também uma lei que está em fase final de elaboração, que é a lei que permite que você pague as suas contas em Porto Alegre com moeda digital. Com criptomoeda. Mas e como que vai funcionar? Rolante, por exemplo, é uma cidade que tu pode comprar até pão com criptomoeda. Mas e como que vai funcionar assim? Não sei se... Quem tem criptomoeda vai poder usar para qualquer coisa. Mas tu precisa colocar isso às claras. Tu vai poder pagar teus impostos com moeda digital, né? Com Bitcoin, com o que tu quiser. E aí, a outra ideia também é tu ter todos os documentos da cidade atrelados ao blockchain, que isso traz segurança de dados, né? De que aquilo ali é algo absolutamente confiável, acaba com a quantidade de papel, faz com que as pessoas tenham muito mais praticidade, menos burocracia, é a governança digital. E Porto Alegre não tem isso ainda como lei, né? Sim. Então, isso aí a gente vê muito assim ligado à inovação. O que a gente quer trazer, grandes eventos para Porto Alegre. A gente está indo agora para o Mate Festival lá em Portugal, que vai voltar para Porto Alegre o ano que vem. É um festival de arte, cultura, gastronomia, educação. É maravilhoso. E música. Muita música, né? Sempre tem, né? Música. Que coisa boa que tem. O Mate Festival, ele estava há 2 anos acontecendo em Coimbra. E agora ele vai voltar para Porto Alegre o ano que vem. E vai ser aonde, então? Não sei ainda. Mas vai ser em Porto Alegre. Esse ponto aí... Vai ser em Porto Alegre. O que mais que vai ter de bom? Nós vamos ter a Festa de Itália. Eu não me lembro a data de cabeça agora, mas vocês vão botar na legenda do vídeo depois. Né? Vão ser 3 dias de festa para celebrar os 150 anos da imigração italiana. Vai ser uma festa fantástica ali no Parque da Harmonia. A gente está planejando ter o maior Natal de todos os tempos, com 40 dias de festa, começando ainda no final de novembro, indo até dia 6 de janeiro. 40 dias de Natal? Com coral, tenor, desfile, decoração, gastronomia. Não, Natal Luz ficou no chinelo. Não, mas assim, quem vier pra cá, descer no Salgado Filho pra ir pra Gramado, vai passar pelo menos uns 2 dias aqui, porque não vai faltar atração aqui. Que legal. Imagina, vai ser maravilhoso. Dias de evento. Nós vamos iluminar ruas inteiras de Porto Alegre, levando em direção à orla para chegar na festa. Vai ter toda uma iluminação especial na usina do gasômetro. Nós vamos fazer um intercâmbio de programação ali, junto com o pessoal do Shopping Total, que tem a chegada do Papai Noel. Né? Nós vamos integrar com o Natal que vai ter na Restinga, com o Natal que vai ter na Zenha, com o Natal que vai ter no Morro da Cruz. Vai ser muito legal. Que legal, secretária. E é uma super inovação mesmo, assim, coisas que a gente acho que talvez nunca tenha vivido, muita gente aqui de Porto Alegre nunca tenha vivido, né? Então, são coisas bem diferentes e legais para trazer para Porto Alegre, que vai atrair muito turismo. Com certeza. Vamos fazer um ping-pong divertido, assim, já que a gente já está encerrando. A gente faz uma coisa
mais de boa, assim, pra conhecer a senhora. Uma frase que te define. Ai, é difícil uma frase que me define. Tu devia ter me preparado para isso antes. Ai, pois é, que esse aí é surpresa. Meu Deus do céu, eu sou muito espontânea e verdadeira. Pro bem ou pro mal. Gente, polêmico. Isso, E às vezes lá na Câmara de Vereadores eu vou segurando. Uma hora que eu não aguento mais, eu digo, vou ter que ir pra tribuna. Vou ter que usar o microfone. É. É tipo assim, sabe, que nem videogame, vai subindo, nível de tolerância, tem que falar. E a senhora pensa em se candidatar, assim, ano que vem? Eu sou pré-candidata a pré-candidata, deputada federal dentro do PL pro ano que vem. Vamos para Brasília, se tudo der certo, meter a boca no trombone lá, botar os pingos nos is, defender as pessoas e mostrar como é que a gente faz uma boa política. Botar a boca no trombone em quem? Em tudo que tá errado nesse país. O quê? Economia, as pessoas trabalham para sustentar um governo parasitário, as pessoas trabalham para pagar imposto, as pessoas têm cada vez menos dinheiro no bolso e mais necessidade, uma saúde que não funciona, que está sempre quebrada, esgoelepada, concentração demais de poder e dinheiro em Brasília. A gente precisa mudar essas coisas. Sim. Pois é, porque agora tá uma briga bem grande entre direita e esquerda, né? E o seu partido é um dos que também fica ali, um dos mais presentes nessa briga. Por isso que eu lhe pergunto, né? Se a senhora se identifica muito com o seu partido Me ou nem identifico tantas muito com o meu coisas? partido, sim. Liderança da oposição maravilhosamente bem feita pelo deputado Luciano Zucco. E a gente está brigando pela liberdade de expressão, pela liberdade de opinião, pela liberdade de ir e vir, né? Pela segurança para viver, segurança, liberdade para trabalhar, coisas que a gente não tem tido ultimamente, porque tu não pode achar que é normal a gente ter uma carga tributária que não para de crescer nesse país, enquanto as nossas mazelas também não param de crescer. E aqui eu vou provocar, se o PT soubesse o que está fazendo na economia, ele não teria governado 20 anos e a gente continua com sem terra, com o sem comida e com a miséria cada vez crescendo mais nesse país. Nós só tivemos 4 anos de um governo de direita nesse país, que foi o governo do Jair Bolsonaro, e 20 anos de PT. Ou seja, não tem como botar culpa no Bolsonaro de tudo que acontece de errado nessa economia desse país. Pronto, falei. Pois muito que bem que a senhora disse espontânea pro bem e pro mal. Então, quem achou que é pro bem, quem achou que é pro mal... É isso aí. Pra senhora tá pro bem, né? É. Que legal. Então, vamos para agora um outro do ping-pong. Já que a gente tá nessa parte mais política, agora que voltamos pra cá, um político que te inspira, assim, que a senhora gosta da... Deputado Biratã Sanderson, ele para mim é uma referência de correção, honestidade, trabalho sério. Ele é da Polícia Federal, ele se especializou, antes de ser deputado, ele se especializou no combate ao terrorismo, ao narcotráfico, ao tráfico de crianças, de pessoas em geral, de armas. Ele tem treinamento contra terrorismo doméstico. Ele é um cara extremamente estudioso contra a lavagem de dinheiro. Ele é uma pessoa que luta contra a corrupção. E foi por isso que ele foi parar na política, né? E agora ele é pré-candidato a senador e eu sou pré-candidata a deputada federal com o apoio dele em Porto Alegre e no resto do estado, né? E nós vamos fazer um trabalho muito bonito em conjunto. Eu tenho muita confiança nele e é uma pessoa que eu digo assim, quando eu não sei exatamente qual é a informação correta sobre alguma coisa que está acontecendo em Brasília, eu pergunto para ele e eu sei que ele vai me dizer exatamente aquilo que é a verdade, porque ele é um cara que teve a vida inteira dele primando pela verdade, pela defesa do que é correto, pela lei e pela justiça, né? Uma coisa que nós precisamos resgatar nesse país, porque a lei não é igual para todos e a justiça foi extremamente pervertida pela elite desse judiciário nos últimos anos do país. Pronto, falei. Pronto, falei. O que não pode faltar no gabinete, assim, que sempre tem? Chimarrão. Ai, imaginei.
Imaginei que a senhora fosse falar isso, que tinha dito que tava tomando bastante, Chimão, né? sempre. Isso é uma coisa bem tradicional também, nossa, né? Ai, mas é tão bom. Mas é, né? Sabe que eu não sou muito? Depende, Eu fico tão assim. chateada de não poder me levar todos os meus equipamentos cada vez que a gente viaja, assim, porque é um trambolho É pra um carregar. trambolho, né? Podia ter uma cuia que Descartável? fosse tudo junto, assim, Não, ai, acoplada, meu Deus. assim. Podia ter É. um sonho pra Porto Alegre. Ter o nosso polo náutico. Imagina tu chegar em qualquer lugar da cidade e tu chegar num pier público, poder alugar, assim, bem baratinho um barquinho, sair para velejar, ir até Barra do Ribeiro, chegar lá, deixar o barco, comer num restaurante lá do outro lado. Depois tu passeia até Guaíba. De Guaíba tu volta para Eldorado. De Eldorado tu volta para Ipanema. De Ipanema tu volta para Ponta Grossa. Tu pode passear. Tu tem todo um circuito de turismo com infraestrutura dentro e fora d'água. Tu consegue fechar os olhos e imaginar Porto Alegre vibrante, cheia de barcos de todos os tamanhos, passeando, com cruzeiros chegando. Por que não? Cruzeiros que possam vir do Uruguai, que possam vir da Argentina, Verdade. que venham pelo Rio da Prata, E esse turismo que entrem na acontece nossa Lagoa dos muito, Patos. né? O pessoal vem para cá, conhece a nossa cidade, deixa o dinheiro deles aqui. Deixa, por favor, o dinheiro deles aqui, né? Compra as coisas daqui. Compra as coisas daqui, né? E aí a gente precisa ter isso. Isso é uma visão de futuro da cidade e a gente precisa integrar o extremo sul de Porto Alegre, a nossa região mais central, através do transporte náutico. A gente precisa diversificar essa modalidade de transporte. Seja por balsa, seja por barcos maiores, tem que ter. Seja por Uber Bolt, tem que ter. As pessoas têm que ter alternativa, que elas não precisem pegar o carro e levar 1h30 para sair da Ponta Grossa para chegar no centro de Porto Alegre. Isso está caindo de maduro, tá? Essa é uma cidade que eu gostaria de ver para frente. Ai, coisa boa, bem inovadora, né? Bem não fazer aquela baldeação de ônibus, não sei o quê, e ficar 10 horas ali no trânsito. Nós somos a segunda maior bacia hidrográfica do Brasil, no Rio Grande do Sul, e nós aproveitamos menos de 3% da nossa navegabilidade. Isso é uma vergonha. Polêmica. Secretária, muito obrigada pela nossa conversa, pela sua presença. E receber aqui é maravilhoso pra gente, porque a gente sempre fala de Porto Alegre, a gente fala de turismo, desenvolvimento econômico. Então, muito obrigada mesmo. Saber o que vai acontecer agora em Porto Alegre, esses eventos. Já dia 6 e dia 7, já marcamos aqui na nossa agenda. Já vamos estar... Te espero lá na cavalgada da lua cheia. Pois eu vou estar com um cavalo. Vou estar lá no churrasco, né? Já que eu não sei andar de cavalo. Já que eu não sei andar de cavalo, eu vou estar no churrasco, então. Né? Sim. Vou estar uma coisa mais aqui, infelizmente. Mas muito obrigada. A senhora quiser deixar um recado também? O recado que eu deixo é o seguinte: segue lá, @fefebart nas minhas redes sociais, ali no Instagram, ou @fernandabart lá no Twitter, tá? Ali eu falo bastante de política. Segue o Desenvolve Poa, que é o site da Secretaria de Desenvolvimento. Segue o Turismo Poa Porto Alegre, que é onde você vai ver o que está acontecendo nesse final de semana e em todos os próximos na nossa cidade. Pra gente poder se organizar, né? Com também para certeza. poder fazer as coisas. Então, muito obrigada se você nos assistiu até aqui. Não esqueçam de nos seguir também nas nossas redes sociais. Deixa uma curtida. Uma curtida sempre, um comentário também, se for bom, né? Não Se precisa... for para xingar, guarda para ti. É. Tá? Que isso não é uma coisa boa para carregar. É bom hoje só um comentário, você adorei a entrevista. Eu também. E a gente também tá nos estúdios da SZ Working, que fica localizada aqui na Rua dos Andradas, número 860, que também, aqui vai estar movimentado com os eventos de Porto Alegre. Então, é bom vir para cá fazer o seu evento, sua reunião, e conversa também, hein? Que vai estar movimentado. Muito obrigada e até o próximo episódio.